Então, Lucas capítulo 10, eu quero ver com vocês dos versos 25 até o verso 37. Hoje nós iremos olhar para a parábola do bom samaritano, uma parábola conhecida de todos nós, onde o Senhor hoje nos chama a meditar, onde Ele vai nos lembrar daquilo que nós já sabemos, né? Mas é sempre importante nós analisarmos todo o conselho de Deus. Quero orar antes. Pai, obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado por mais um culto que o Senhor concede a cada um de nós, onde nós temos a oportunidade, meu Deus, de olhar para a Tua palavra e aprender. Abra os nossos olhos, nos dê entendimento e fale conosco, Pai. A palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Nos convença, meu Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa a Tua palavra, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas 10, dos versos 25 até o 37, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondesse corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hóspede, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Meus irmãos, quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa parábola aqui, meus irmãos, ela é extremamente conhecida e ela tem uma única finalidade: responder a essa pergunta. Quem é meu próximo, Senhor? Quem é meu próximo, pastor? Quem é meu próximo? Quem de fato eu devo fazer como o samaritano? Então essa é a finalidade da parábola. A parábola, meus irmãos, ela é conhecida e todos nós usamos essa frase ou essa palavra do bom samaritano ou do samaritano em nossos dias como um sinônimo, né, para pessoas que ajudam. As pessoas até hoje usam isso em instituições. Às vezes a gente vê escola, bom samaritano, hospital, bom samaritano, o creche, bom samaritano, o instituto, não sei o que, bom samaritano. Né? Então nós podemos ver na nossa cultura, o samaritano, o bom samaritano, tornou sinônimo de uma pessoa, de uma instituição que demonstra compaixão, que demonstra misericórdia, que demonstra cuidado. Isso é tão interessante que em mais de 30 estados dos Estados Unidos existem algumas leis, né? E existe uma legislação que chama a legislação do bom samaritano,
que é essa legislação lá? Pessoas que correm o risco de vida para salvar alguém. Pessoas que, por exemplo, alguém está sofrendo um ataque violento e alguém entra para salvar a pessoa que está sendo ferida, ela resolve o problema, talvez ela até fere o agressor, podendo chegar até a morte. Mas essa lei, a legislação do bom samaritano, ela resguarda esse que salvou, que usou de misericórdia, que intrometeu no problema, de não sofrer danos processuais legais. Se você vê, por exemplo, a polícia militar, os bombeiros, eles dão uma condecoração, uma promoção por bravura, que nada mais é de um ato de ser um bom samaritano. Alguém que arriscou a sua vida, né, colocou em risco o que era seu em prol do outro. Então a gente conhece muito bem isso. E Jesus aqui, meus irmãos, ele quer mostrar isso para nós, e também ele queria mostrar isso aqui para esse intérprete da lei. Então no verso 25, observa aí, começa: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observa, esse intérprete da lei, alguém sábio, alguém que conhecia o Antigo Testamento, um doutor da lei, ele faz uma pergunta justa para Jesus: Senhor, como que faz para mim ir para o céu? Como que faz para mim ser salvo? Como que faz para mim herdar a salvação? Mas observe que tem um ponto interessante aqui. O intérprete da lei, ele perguntou uma pergunta justa para Jesus, mas ele não estava preocupado com a resposta de Jesus. O intuito dele aqui é claro no texto: ele queria pôr Jesus à prova, ele queria testar Jesus, ele queria envergonhar Jesus no meio das pessoas. E é interessante que mesmo com motivação errada, ele faz uma pergunta justa: como que eu faço para ter vida eterna? Talvez é uma pergunta que você ainda não respondeu. E eu posso dizer para você que essa é a pergunta mais importante que você tem que resolver na sua vida. Às vezes nós gostamos de saber sobre o futuro, mas um futuro próximo. Mas eu e você às vezes esquecemos da realidade que eu e você iremos passar, que é a realidade da morte. Você vai morrer. Eu garanto para você que daqui 100 anos ninguém aqui está vivo. Ninguém. Ninguém sentado aqui hoje nessa cadeira. E eu aqui em pé. Ninguém. Daqui 100 anos, ninguém estará vivo. Ninguém. E você, já respondeu a pergunta? Quando a morte chegar, aonde eu vou passar a eternidade? É uma pergunta justa. E é uma pergunta que você deve sim responder. É uma pergunta que você deve ter convicção de resposta. Certa vez eu perguntei para um amiguinho do Davi. Eu gosto de fazer essas perguntas. Eu perguntei para ele assim: você vai morrer e você vai para onde? Aí ele falou para mim: tio, vou para o céu. Eu falei: quem te disse que você vai para o céu? Aí já apertou. Aí ele olhou para mim e ele não sabia me responder. Então observa, talvez você tenha a mesma resposta desse jovem de 9 anos de idade. Vou para o céu, pastor. E aí eu vou te perguntar: quem diz que você vai para o céu? E aí, se você embananar nessa resposta, a probabilidade de você de fato não ir para o céu é muito grande. A probabilidade de você não conhecer Jesus de fato é muito grande. Aí eu falei para ele assim: todo mundo quer morar no céu, né? Mas o céu tem dono. Aí eu faço aquela pergunta que vocês já ouviram fazer, né? Eu falei: qualquer um entra na sua casa? Não, meu pai não deixa. Eu falei: qualquer um pode ser seu amigo? Não. Eu falei: então, não é qualquer um que entra no céu. O céu tem dono. Só vai morar no céu quem o dono do céu deixar. O céu não é essa bagunça que todo mundo pensa. Todo mundo acha que o céu é a casa da mãe Joana. No final das contas, todo mundo vai terminar lá. E não é bem assim. O dono do céu, ele é mais santo do que eu e você. Ele é mais organizado e muito mais do que eu e você. Se eu e você, que somos pecadores,
nós temos o maior cuidado de não deixar ninguém entrar na nossa casa que não seja de fato alguém que nós conhecemos, quanto mais Jesus. Então, meus irmãos, essa pergunta é uma pergunta extremamente pertinente. E eu quero que você guarde ela no seu coração. Aonde eu vou passar a eternidade? E tem outro fator que você também tem que levar em consideração. Você pode morrer hoje. E aí complica um pouco mais a coisa. Todo mundo aqui quer morrer com 80, 90, 120. Mas infelizmente, talvez a graça de Deus não vai ser para você como foi para a avó. Seu João vai fazer 75 anos. Olha que bênção, 75 anos. E se a gente não cuidar do seu João, ele sobe no telhado ainda. Seu João. Então, meus irmãos, todo mundo quer morrer velho. Mas a gente não sabe disso. Talvez, por mais que nós não queiramos fazer, talvez amanhã a gente pode fazer um velório. E você? Você já tem a resposta para essa pergunta? Que aparentemente ela é tão simples. Aonde você vai passar a eternidade? E o intérprete da lei faz essa pergunta para Jesus, com esse intuito, motivação errada, ele quer pegar Jesus. Mas então no verso 26, diz assim, então, Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como que interpreta? Olha que interessante, mesmo com a motivação errada, Jesus ele dá atenção para o intérprete da lei. Mas em vez de Jesus responder ao intérprete da lei, Jesus ele faz outra pergunta. O que diz a lei? Jesus estava dizendo para ele assim, o que a Bíblia diz? O que o Antigo Testamento diz sobre isso? Como que você, doutor da lei, intérprete da lei, olha de Gênesis a Malaquias, como que você interpreta? Jesus, meus irmãos, ele é Deus. Lembre-se disso, Jesus é Deus. Toda a sabedoria reside nele. Ele é a própria sabedoria, a encarnação da sabedoria. Mas de forma implícita aqui, Deus aqui está informando ao seu perseguidor, lembra? Ele é inimigo de Jesus. Ele está querendo mostrar para esse intérprete da lei que ele não está ensinando nada contrário à lei do Senhor. Ele está indo lá para pegar Jesus, para fazer com que Jesus fale alguma coisa e dê motivo para eles intensificarem a perseguição. Mas lembre, ele é todo sábio. Jesus, ele conhece o meu coração e o seu. Não adianta você querer fazer com Deus o que você faz com as pessoas. Não, Deus conhece o seu coração. Lembra? Ele chegou aqui com uma pergunta justa, mas Deus conhece o coração. Ele sabia que a motivação dele era errada. Jesus aqui, de maneira sábia, ele devolve uma pergunta, porque ele está falando para ele assim, ei, eu não estou mudando a doutrina, eu não estou mudando o ensino, eu não estou inventando nada, eu só estou cumprindo tudo aquilo que eu vim para cumprir. Eu não estou ensinando nada de diferente, não estou trazendo nada novo. Jesus, meus irmãos, ele continua ensinando os princípios básicos da lei de Deus. Foi isso que ele perguntou. E foi isso que ele disse aqui. Então no verso 27, Jesus diz assim, a isto ele respondeu, no caso não Jesus, né? No 27 aqui é o intérprete da lei. A isto respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E é interessante, a resposta aqui do intérprete, ela está correta. Olha, com a motivação errada, mas ele faz uma pergunta justa. Jesus pergunta, o que a lei diz? O que a Bíblia diz? E ele sabe corretamente. Ele cita aqui de cor Deuteronômio 5. Ele cita aqui Levítico 19. E essas passagens aqui, elas ensinam, na essência, a verdadeira religião, que é o quê? Amor e generosidade. Ele sabia, ele entendia que esse amor ele deve ser voltado exclusivamente, com toda a força, com todo o entendimento para Deus. E ele sabe que também toda a sua devoção devia ser canalizada não só para ele, mas
para o próximo. A qualidade ou a extensão do amor não é para ele mesmo, é para o outro. Olha, boa teologia. Ele sabia. Deus sobre tudo e o meu próximo. Eu amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Mas o meu próximo eu estendo a ele compaixão, generosidade. Eu não olho para mim, eu olho para o meu próximo. Olha, que doutrina boa. Olha que ensino bom. Que beleza. Olha o verso 28. Então Jesus disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Lembra? A pergunta inicial é: como que eu faço para ir para o céu? Como que faço para ter vida eterna? Aí ele sabe da lei, ele sabe o que precisa de fazer. Jesus fala: ó, muito bom, faz isso e você viverá. Faz isso e você de fato terá a vida eterna. Mas o que o intérprete da lei estava tentando fazer com Jesus, meus irmãos, é que Jesus ficasse em apuros. O intérprete da lei, ele sabia que ele não conseguia alcançar tamanha perfeição. Ele sabia. Ele sabia no fundo que a lei não justificava ele. A lei não me justifica, não te justifica. A Bíblia, o mais próximo que ela vai fazer comigo e com você, ela é apontar o meu pecado e o seu. Mas esse intérprete aqui, ele quer pegar Jesus. Ele quer falar: eu quero saber o que você vai fazer. Quero saber como é que você vai sair disso. Por isso que logo mais à frente ele vai falar assim, ó, querendo justificar-se. É mais ou menos como o intérprete estivesse pensando assim: como a lei não é muito clara, porque ele vai perguntar para Jesus aqui: tá, mas quem que é meu próximo então? E a lei não ficava tão clara com relação a quem é esse próximo. Então ele achava: agora Jesus vai ter que avisar. Jesus agora vai ter que dar uma definição. Jesus agora vai ter que colocar com muita claridade quem que é esse próximo. E agora ele vai se embananar. Ele devia estar rindo por dentro, meus irmãos. Ele devia estar pensando que agora eu peguei Jesus. Agora eu vou fazer Jesus dar um passo em falso. Ele vai falar agora e ele vai se embananar. Observe, meus irmãos. É interessante essa parte aqui. Tem muitas pessoas que hoje são assim. E a igreja é o lugar que está mais cheio delas. Está cheio de gente dentro da igreja como esses intérpretes da lei. Cheio de pessoas que conhecem teologia. Cheio de pessoas que conhecem até a Bíblia. Mas o conhecimento não desceu para o coração. É um conhecimento vazio. É um conhecimento que não transformou a vida. É um conhecimento que não se tornou em prática e testemunho visível. Boa teologia, ele sabia explicar a lei, mas ele não vivia a lei. E na igreja está cheio de gente assim. E nós precisamos de corrigir isso, meus irmãos. A nossa teologia, ela tem que não estar só na nossa cabeça, ela tem que estar viva no nosso coração. Você explicar teologia e não viver teologia não te faz um crente, te faz um convencido, te faz um chato, te faz um fariseu. Lembra? Boa teologia, mas a teologia dele, né, na teologia a gente diz uma palavra bonita: boa ortodoxia, mas zero ortopraxia. Que resumindo é bom conhecimento, zero prática. A gente conhece pessoas assim. Pessoas que acham que lá no fundo todo esse conhecimento que eles têm da igreja, do reino, da Bíblia, vai resolver alguma coisa. Mas a gente estudou Tiago, e Tiago vai dizer para nós: mostra a sua religião, e eu vou te mostrar com a minha vida o Deus que eu sirvo. Falar, meus irmãos, até papagaio fala. Falar bonito, recitar um texto. Mas se esse texto não desceu para o seu coração, se esse texto ele não é visível na sua vida, se segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado você não faz disso um alvo, isso é um sinal que talvez você é só mais um intérprete da lei, que tem uma boa interpretação, mas você não tem conhecimento de intimidade com Deus. Talvez se eu perguntar quem conhece o Neymar aqui, todo mundo conhece o Neymar.
Mas se eu te perguntar, quem aqui vai ligar para o Neymar aqui, agora, e ele te atende? Ninguém. Então você não conhece o Neymar. Você sabe quem que é o Neymar. Ele é uma figura pública. Talvez assim com Jesus. Quem é Jesus? Todo mundo tem na ponta da língua. Todo mundo sabe quem é Jesus. Mas ninguém conhece Jesus. E o conhecer ele na Bíblia é um conhecimento de relacionamento, de intimidade. Dizer que conhecer Jesus, meus irmãos, implica obrigatoriamente, biblicamente, que você se relaciona com Jesus, que você tem intimidade com Jesus, que você vive o que Jesus espera. Então esse intérprete da lei queria pegar Jesus. Agora eu quero ver o que Jesus vai fazer. E aí ele prossegue, olha o verso 29, o que Jesus vai dizer? Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverá. No 28, né? Respondeste corretamente, faze isso e viverá. Então, no verso 29 ele pergunta, olha aqui, ele, quem? O intérprete da lei. O que ele queria fazer? Justificar. O que é justificar-se? Nada mais é quando você faz alguma coisa, você quer dar uma explicação por que você faz aquilo. Então, o intérprete da lei, ele queria justificar diante de Deus. Ele tinha uma teologia na cabeça dele, ele tinha uma vida prática na cabeça dele, ele tinha uma religiosidade na cabeça dele. Então, ele só queria pegar Jesus, aí ele pergunta para Jesus, quem que é meu próximo? E é interessante que existia em Israel uma grande variedade de opiniões com relação a isso. Eles deturpavam o texto de Levítico 19. Enquanto o texto de Levítico 19 vai dizer assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo, eles deturpavam o texto e falavam assim, ó, ama o seu próximo e aborrece o teu inimigo. Enquanto a Bíblia está falando assim, ó, ore pelo seu inimigo, ajude o seu inimigo. Eles não. O seu próximo você ama, mas o seu inimigo você aborrece. E era muito marcante na comunidade de Israel, o próximo deles aqui era o próprio judeu, o próprio israelita. E a comunidade dos fariseus, eles eram ainda mais restritos. Eles diziam, o meu próximo é o fariseu. Então observa, na cabeça desse fariseu, desse intérprete da lei, o próximo dele nada mais era do que eles mesmos, os próprios judeus. Então o especialista da lei aqui, ele tenta pegar Jesus, ele está tentando tranquilizar a sua consciência. Eu já sei quem que é meu próximo, eu já vivo cuidando do meu próximo. Que próximo? O próximo que a gente decidiu que é o próximo. Então a teologia dele estava muito distante da vida, mas ele estava bem com a consciência. E mais uma vez a gente vê muitas pessoas assim dentro da igreja. Não, eu não sou obrigado a ir na igreja todo dia. Não sou obrigado a orar. Não sou. Eu posso casar, eu acho que eu posso ter outra mulher, outro marido. Acho que não tem problema. Não tem problema. Eu posso dar uma puladinha de cerca. Eu posso encher a cara. Estou na minha casa, posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Está cheio de gente assim na igreja. Está cheio de gente com a sua teologia própria, achando que pode viver de qualquer jeito, porque ele está certo. E você vai conversar com algumas pessoas e ela fala, não, porque é assim, assim, assim. Não, mas a Bíblia não diz isso. Não, mas é assim que eu faço. Simples assim. Isso é justificação. Isso é você tentar convencer a sua consciência de que você está certo. É isso que o intérprete da lei estava dizendo. O nosso próximo aqui é o judeu, e para os fariseus, o nosso próximo é só o outro fariseu, e nós estamos muito bem obrigados aqui na nossa comunidade, a nossa vida é só nós por nós mesmos. E o Antigo Testamento está repleto de textos, Deus mandando eles cuidar do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, do inimigo. Mas o que importa? Lembra, a primeira pergunta é, onde ou como eu faço para ir para o céu? A gente quer ir para o céu. Eu nunca perguntei para alguém e alguém me respondeu assim, não, eu quero ir para o inferno. Ninguém, todo mundo quer ir para o céu.
Mas o problema é que todo mundo esqueceu que o céu tem dono. Tem uma regra para ir para o céu. Tem um jeito certo de ir para o céu. Tem só um caminho para ir para o céu. Na verdade, só tem uma porta para ir para o céu. A porta é Jesus. Ele se apresenta assim, João. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém entra no céu pela porta do fundo. Isso não existe. Mas a gente tem uma teologia nossa, né? A gente acha que o nosso cristianismo está bom. A gente acha que a nossa vida está boa. A gente não leva em consideração o que Deus pensa de nós. Talvez a sua maior preocupação é o que os outros pensam de você. Não, eu tenho que agradar meu grupo. Não, eu tenho que agradar o pastor. Não, eu tenho que agradar aqui meu marido. Calma. Você tem que estar preocupado com o que Deus pensa de você. Eu não morri na cruz por você. Eu não salvei você. Na verdade, eu não salvo nem a mim mesmo, quanto mais você. E às vezes a gente está mais preocupado em viver baseado no que o outro pensa. Isso é um pecado grave nas Escrituras e chama temor a homens. A Bíblia ainda fala assim, Jesus nos Evangelhos fala assim, ó, por que vocês temem aos homens? Eles não podem fazer nada com vocês. O máximo que os homens podem fazer com vocês é matar o corpo. Temei a mim, que mata o corpo e ainda lanço vocês no inferno. Então, meus irmãos, a preocupação minha e sua, antes de mais nada, é o que Deus tem pensado de mim. É o que Deus tem pensado do meu cristianismo. O que Deus tem pensado de mim como marido, como esposa, como filho, como pai, como servo aqui na igreja. Isso sim é uma preocupação que você deve ter. É lógico que você também deve ter uma preocupação conosco, porque você faz parte de uma comunidade. Quando o escândalo entra dentro da igreja, a gente sofre. Mas você tem que entender que o mais importante é o que Deus pensa de você. Isso é que vai determinar a sua eternidade. Então, ele pergunta para Jesus, quem que é meu próximo? E ele só está querendo justificar. A teologia dele já está organizada. E aí agora Jesus, ele passa a responder essa questão. Quem que é o meu próximo? E aí Jesus, ele conta uma parábola. Ele conta uma história que era muito comum naqueles dias. E aí no verso 30, diz assim, ó, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubar e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Essa tradução, ela é até difícil, né? Você conhece alguém semi-morto? Existe semi-morto? O que é semi-morto? Metade morto, metade vivo? A tradução não fica tão boa, né? Mas a dinâmica é uma pessoa com a aparência de alguém que tinha morrido, talvez desmaiado. A NVT traduz com um pouco melhor, ela fala alguém quase morto. Não é alguém semi-morto, porque semi-morto ele tem que estar pelo menos a metade morto, né? Mas o fato, meus irmãos, é que esse homem aqui, ele tomou uma sova. Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. E lembra, Jericó aqui não é a Jericó das muralhas de Josué. Jericó aqui é uma cidade muito próxima de Jerusalém. A outra Jericó ficava bem mais distante. Então o texto está dizendo que ele descia. Por que descia? Jerusalém fica mais ou menos 900 metros acima do nível do mar. E Jericó ficava a 27 quilômetros de Jerusalém. Agora, vocês conhecem um pouco de geografia? Se você pegar 27 quilômetros, que é uma distância curta, e você colocar uma elevação de quase 1 quilômetro, é uma descida bastante íngreme, né? Então é uma descida, né, montanhosa, perigosa. Então a Bíblia vai dizer que ele estava descendo. E esse percurso que ele fez aqui era um percurso perigoso, um lugar extremamente propício para salteadores e para ladrões. Lembra? No primeiro século, as viagens, elas obrigavam os viajantes a levar tudo. O viajante, ele carregava as joias, ele carregava o dinheiro, ele carregava tudo. Então, era muito cômodo para os ladrões e para os salteadores. Eles ficavam escondidos à beira
das estradas, nos penhascos. Quando alguém passava, ele ganhava o dia. Não tinha Pix, não tinha banco. Então tudo que você possuía de valor, você tinha que carregar. Roupa, por exemplo, o texto vai dizer que deixaram ele nu, sem roupa, porque naquela época roupa valia muito dinheiro. A roupa mostrava quem era rico e quem era pobre. Provavelmente esse judeu era provavelmente um judeu que tinha sido escorraçado aqui. Ele era alguém de posse, porque para deixar ele pelado, ele não estava com qualquer roupa. Mas o texto vai dizer, meus irmãos, que deixou ele sem nada. E o texto também vai marcar para nós que era um trecho não muito movimentado. Talvez se você conhece esse caminho aqui por trás, né, de Trivelato a Primavera do Leste, se você já fez esse caminho, você vai perceber que é uma distância bem mais curta. Daqui para Primavera do Leste você ganha uns 150 quilômetros a menos do que passar por Chapada ou por Cuiabá. Só que é um trecho com pouca movimentação. Eu não te aconselho a passar lá de noite. Se der um problema no carro lá, você vai passar maus lençóis. Era mais ou menos essa estrada aqui. Era um lugar não tão movimentado. E agora ele está lá e o inesperado acontece. Ele é assaltado. Ele fica só, quase morto. E o verso 31, 32 diz assim, olha o texto. Casualmente, por que casualmente? Lembra? Não era um percurso tão comum. Casualmente resolveram passar por lá. Resolveram pegar um caminho mais perigoso, mas talvez mais curto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, verso 32, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. E é interessante, meus irmãos, que o texto mostra que o inesperado aconteceu, porque casualmente, um lugar que não passava tantas pessoas, lugar propício para ladrões e salteadores, casualmente passa 2 pessoas lá. Aquilo que é inesperado, um lugar não tão movimentado, mas passa um sacerdote e passa um levita. E é interessante que havia nos dias de Jesus um jeito de contar história. Lembra? A igreja não mudou muito. Existia no tempo de Jesus um grupo grande de pessoas que eram os antirreligiosos, os anti-estrutura, os anti-igrejas. Sou de Jesus, mas sou contra a igreja. Isso não é novo na história da igreja. Então, essas pessoas contavam histórias, e sempre eles contavam histórias com 3 personagens, 2 religiosos e um judeu. E aí eles colocavam na situação e faziam um contraste entre os 2 religiosos com o judeu, sendo que esse judeu saía bem e ele era o herói da história. Então Jesus ele começa, casualmente, descia um sacerdote e descia um levita, vendo, passou de largo. Talvez ele esperava, ó o intérprete da lei, ele vai falar do judeu, que é bom, do judeu, que talvez ele está pensando aqui que Jesus vai continuar a história. Ele vai colocar um judeu que é o herói, que vai resolver o problema para ele massacrar o pessoal da igreja, o sacerdote e o levita. Então, Jesus aqui, meus irmãos, coloca que tanto um quanto o outro, o sacerdote e o levita, eles passaram ao largo. Não deram moral, não. E é interessante, o texto faz uma marcação que é importante. O texto diz assim, desciam. Eles estavam vindo de Jerusalém para Jericó. Por que isso é importante? Porque nos tempos de Jesus, lembra, a tribo de Levi era muito grande. E a tribo de Levi era responsável por cuidar do culto, cuidar do templo. Então existiam muitos sacerdotes, existiam muitos levitas. E eles faziam como se fosse turnos, não sei quanto, mas talvez trabalhavam uma semana no templo e 15, 20 dias, 30 dias em casa. Mas o fato é que quando o texto está dizendo na história de Jesus que eles desciam de Jerusalém, o texto está dizendo que
as tarefas do templo estavam encerradas. Eles estão voltando para casa. E eles já cumpriram todo aquele ritual, toda aquela cerimônia. E talvez eles pensaram assim, não, mas a gente não pode ficar impuro. Porque lembra, para a lei de Deus, na época, tocar num morto, você tinha que cumprir um ritual de 7 dias, separado. Mas esse não é o caso, não é a desculpa deles. Eles estavam voltando, eles já cumpriu os dias deles. Eles não estão subindo para Jerusalém, eles estão descendo. Então, meus irmãos, eles não estão nem aí. E olha a indiferença deles. Porque provavelmente era um judeu que estava ali caído. E tanto o sacerdote quanto o levita, pessoas do templo, pessoas religiosas que conheciam a lei e sabiam que a lei de Deus ordenava a misericórdia, até mesmo aos estrangeiros e os inimigos. Mas eles olham simplesmente e corta caminho. Eles passam longe do homem. E aqui é uma coisa interessante. Às vezes, meus irmãos, a religiosidade faz com que nós vivamos de maneira contrária à vontade de Deus. Você já deve ter ouvido isso, né? Religiosidade, religião. E as pessoas às vezes difamam e falam mal da religião. Não pense assim. A religião é uma coisa boa. A religião é da palavra do latim religare, onde a religião nos liga a Deus. Mas a religiosidade é uma coisa não muito boa. A religiosidade é quando você faz como os fariseus, como esse intérprete da lei, como muitos de nós talvez temos feito. A gente cria leis próprias. Lembra? Existia a lei, a Torá, a Bíblia. Mas eles inventaram 600 e tantas leis a mais, que não estava na vontade de Deus. Eles criaram por própria vontade. Eles criaram uma Bíblia própria. Então, eles esquecem de Deus. Eles vivem o cristianismo deles, a religiosidade deles. Isso é um perigo para mim e para você. Porque talvez eu e você não queremos nos contaminar. Porque eu e você temos uma religião que é só nossa. Talvez ela não é bíblica. E eu quero contextualizar de uma maneira para que a gente entenda isso. Talvez você é uma pessoa muito religiosa, zelosa pela igreja, pela Bíblia. Mas você é um ignorante quanto a colocar isso em prática. Talvez você age com as outras pessoas como esses dois aqui. Eu vou te dar um exemplo. Talvez você é crente. E com certeza na sua casa, na sua família tem descrente. Claro que tem. Infelizmente, nós temos, né? Tem aniversário na sua família. Tem a turma da cerveja, né? A turma do som alto. A turma do tudo pode. A turma do que grita. A turma que dança o forró e quebra o pau. Talvez, meus irmãos, você, com a sua religiosidade, você não quer frequentar esses lugares. Lembra, com toda a sabedoria, a Bíblia vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas lembra, é sua família. Lembra que é o seu testemunho de vida. Lembra que é a pregação do Evangelho através da sua vida e da sua boca que transforma e que faz com que a salvação chegue até as pessoas. Seja sábio. Conheço muitas pessoas crentes, extremamente religiosas, que não frequentam aniversário de familiares porque vai ter cerveja. Pessoas que não recebem alguns familiares em casa porque em casa nós somos crentes, eu não aceito algumas coisas. Alto lá, tenha muita sabedoria, tenha muita prudência. Eu sei que a gente não pode aceitar tudo, mas lembre-se, talvez você está tão religioso e esquece que Jesus ele veio para os perdidos. Jesus ele veio para o cachaceiro, para o adúltero, para o vagabundo, para a prostituta. E talvez está cheio na nossa família essas pessoas. E aí você que tinha que acolher, você que tinha que ir lá, pegar ele que está escorraçado no canto da vida, sem perspectiva, você é o primeiro que ataca a pedra. Então lembra, tenha sabedoria, não seja um religioso,
Não coloque ninguém no inferno e nem coloque ninguém no céu, porque não é o seu papel. O seu papel e o meu é pregar o evangelho, apontar para Cristo. Ele sim salva, ele sim transforma. Não seja um crente chato, aquele crente que quando você chega na festa de fim de ano, os caras, não, fulano chegou, acabou a festa. Não seja assim, meus irmãos. Nós somos chamados para ser luz. E muitas vezes a nossa religiosidade nos impede de nos envolvermos com a comunidade. Não, eu não falo que esse vizinho meu aqui, que esse vizinho aqui, ele escuta música, faz farra. Não, meu irmão. Lembra, você é sal, você é luz. Seja prudente. A gente não deve misturar. Mas lembra, Jesus ele sentava, comia com pecadores e publicanos. Mas Jesus estava sentado ensinando, apontando a vida. Jesus não estava sentando, enchendo a cara e dançando forró. Mas Jesus estava lá. Você deve estar lá. Com que finalidade? Dando um bom testemunho. É você, meu irmão, na hora do aniversário que eles vão chamar para orar. Não é o cachaceiro. Eles vão chamar o crente chato. Então aproveite a oportunidade. Dê bom testemunho. Ame esses pecadores que nós temos na nossa família. Trate com amor. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Nós éramos um dia pecadores, destituídos da graça de Deus, da misericórdia. Trate com sabedoria. Lembra? Não é também bonde sem freio, faz o que quiser. Não, sabedoria. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Seja sábio. Seja intencional na hora de evangelizar. Dê bom testemunho. Porque também não adianta nada eu chegar lá na sua casa e eu falar assim, ver quem que é crente e quem que não é crente. Eu falo, não dá para saber não. Está tudo misturado. É um problema também. É um problema também. Aí você usa até aquele texto de Paulo. Não, fiz com tudo para com todos a fim de ganhar alguns. Não, isso é pecado. Lembra disso. Você não precisa de fazer o que o mundo faz para ganhar o mundo. O mundo, meus irmãos, ele está atrás daquilo que é diferente. O mundo está atrás de uma menina que quer guardar a virgindade. É essa menina que as meninas querem seguir. O mundo está atrás de um jovem que quer guardar a castidade e a santidade. Que quer namorar só para casar. Que quer trabalhar, ajudar a família, ajudar os pais. O mundo está atrás de um casal que ama um ao outro. O mundo não está atrás de coisas que o mundo gosta. O mundo quer ver o diferente. Por mais que ele... Na verdade, o mundo está querendo ver o que é diferente deles e não igual a eles. Por mais que eles preguem ao contrário. Então não faça isso. E no verso 33, Jesus ele amplia. Então imagina, a história que eles estavam acostumados era 2 religiosos com um judeu. Agora chegou o momento de Jesus contar que o judeu chegou para resolver a parada. Aí no verso 33, Jesus diz assim, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Lembra? Jesus agora quebrou as pernas deles. Ixi, não são 2 religiosos e um judeu. Jesus colocou o samaritano. Meus irmãos, o samaritano era um povo que o judeu odiava. E também os samaritanos odiavam os judeus. Quem eram os samaritanos? Eram os judeus híbridos. São judeus vira-lata. Então o que aconteceu? Lembra, a lei de Deus, Deus proibiu judeu de casar com qualquer outros povos. Lembra disso? Então Deus falou assim, ó, case judeu com judeu, crente com crente. É assim que a Bíblia manda. Crente casa com crente. E ponto final. É assim até hoje. Só que aí, depois do cativeiro babilônico, o povo, tá nem aí. O povo casou com todo mundo. E os samaritanos são esses, filhos de judeu com o resto. São vira-latas. E os judeus, puro sangue, odiavam eles. Agora Jesus coloca na história um samaritano fazendo coisa boa. Um samaritano que ajuda. Olha, o levita não deu moral, o sacerdote não deu moral. Só para você ter uma ideia, naquela época, a gente está vendo aí o conflito ali em Jerusalém. O que o palestino pensa de Israel hoje é a mesma coisa. Se você vê vídeos na internet, eles odeiam um ao outro, eles se odeiam, eles matam mesmo. A gente não tem essa noção porque nós vivemos num país que a gente não guerreia, né? O Brasil ele é um país tão diferente que se a gente entrar em guerra, a gente faz churrasco.
Mas eles não, eles são um povo de guerra. Israel até hoje é um povo de guerra, é um povo brigador, sempre foi assim. Então, para a gente ter uma noção do ódio que tinha entre os judeus e os samaritanos, é o mesmo ódio que tem entre os judeus e os palestinos hoje ali na faixa de Gaza. E aí, esse bom samaritano, né? Esse homem que é o samaritano, ele passou, viu aquela situação, e o texto vai dizer, compadeceu dele, teve misericórdia, teve compaixão. Olha os versos 34 e 35, diz assim, ó, e chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se de alguma coisa precisares ou gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Olha que interessante. O samaritano está vindo, provavelmente ele está montado no seu animal, talvez um camelo. Ele desce do animal, ele vê alguém precisando de ajuda, ele rapidamente, ele faz ali os primeiros socorros, ele passa vinho, uma bebida alcoólica. Então o álcool é antisséptico. Então ele dá uma limpada nas feridas, ele passa o azeite, como se fosse uma proteção para um machucado, uma pomada hoje. Então ele cuida, ele desce do seu animal, vai a pé, coloca esse quase morto em cima do seu animal, ele chega na hospedaria e o texto fala que ele chegou e continuou cuidando dele, no verso 34, tratou dele. Com certeza, meus irmãos, ele passou a noite inteira vendo se ele estava com febre, vendo se ele acordava, alguma coisa. Ele cuidou dele. No outro dia, quando ele acordou, ele chamou provavelmente um judeu, dono da hospedaria. E provavelmente esse judeu dono da hospedaria só recebeu o doente porque ele era judeu. Aí ele tira 2 denários, que era trabalho de 2 dias de serviço, que dava para alguns dias de hospedaria, de alimentação e de cuidado. Ó, você, estamos aqui, cuida dele, e se você tiver que gastar, não preocupe, põe na minha conta, não põe na dele, põe na minha. Olha, meus irmãos, ele podia chegar, colocar no seu camelo, talvez um camelo, chegar na hospedaria e falar, pronto, minha responsabilidade acaba aqui. Ó, achei esse camarada aqui na estrada, você se vira aí. Não, ele cuida dele a noite inteira. No outro dia, ele é um comerciante, ele tem que viajar, ele está de passagem ali, ele poderia falar, não, já fiz isso, excelente, agora eu estou indo embora, não tem nada a ver com isso. Ó, ema, cada um com seus problemas. Ele não, ele põe dinheiro do bolso e fala, ó, se der mais gasto, eu vou pagar a conta. Nem você que está cuidando, nem ele que está sendo cuidado, precisa de se preocupar, eu vou assumir a responsabilidade. Aí no verso 36, Jesus vai dizer assim, ó, qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Lembra? O intérprete perguntou, quem que é meu próximo? Jesus então, meus irmãos, ele pergunta, qual desses 3 provou ser o próximo do homem? A ênfase de Jesus aqui não é em quem é meu próximo, mas a ênfase de Jesus aqui é mostrar se eu estou me comportando como próximo das pessoas necessitadas que Deus tem colocado no meu e no seu caminho. Jesus não está preocupado em responder quem que é o próximo. Ele está querendo perguntar para você se você tem cuidado daqueles que Deus colocou diante de você. Estava conversando com um pastor, e o pastor falou assim que tocou o telefone da casa dele 10 horas da noite. Era um irmão da igreja. Pastor, encontrei fulano de tal, um andarilho aqui, assim, assado. Ele está precisando de uma casa, ele está precisando de comida, está precisando de um socorro aqui, ele está precisando de uma assistência aqui. Então eu lembrei do senhor e eu quero saber se o senhor está indo na sua casa que eu preciso de levar ele para aí. Aí o pastor virou para ele e falou assim, não, meu irmão, você está equivocado. Deus sabe onde é que eu moro, Deus sabe meu telefone. Quem achou ele foi você, não fui eu não.
problema é para você resolver, não eu. Amanhã você me liga que você precisar de alguma coisa, eu posso te ajudar, mas hoje é o seu problema. Deus, ele não errou não. Deus, ele sabe, mandou, foi atrás de você, porque é você que resolveu essa pendenga aí. E desligou o telefone. Às vezes a gente é assim, né, meus irmãos? A gente não quer trabalho. A gente não quer se envolver. Lembra? Deus é um Deus sábio. Tudo que acontece na sua vida, as pessoas que Ele coloca na sua vida, tem um propósito. Eu talvez nunca vou conhecer seu vizinho. Nunca. Não sei nem o nome dele. Você sabe. Talvez eu nunca vou conhecer um parente seu. Mas você sabe quem é. E talvez você também nunca vai conhecer meus parentes. É um problema meu. As pessoas que Deus colocou na sua vida é um problema seu. As pessoas que Deus coloca na estrada, na sua caminhada, é um problema seu. Financeiramente, fisicamente, é um problema seu. É um problema meu, meus irmãos. É assim que Deus espera de nós. E aí no verso 37, respondeu-lhe o intérprete da lei. Olha, ele entendeu. Jesus perguntou, quem dos três aí demonstrou seu próximo? Aí ele, o que usou de misericórdia para com ele. O ódio deles entre os judeus era tanto que ele nem proferiu o samaritano. Ele falou, o outro que usou de misericórdia. Mas ele entendeu o princípio. O próximo é aquele que usou de misericórdia. Ele entendeu, eu tenho que usar de misericórdia com quem? Com todos. Que jeito? Com tudo que você tem. Com seu dinheiro, com seu dom, com seu talento, com seus recursos, com o seu carro, com o seu salário, com a sua casa, com tudo. Você, meu irmão, tem que usar tudo que Deus tem te dado é para o outro. Lembra que se Deus está te abençoando financeiramente, lembra disso que eu estou falando, é bíblico isso. Não é para você. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele vai deixar você andar num bom carro, vestir uma boa roupa, passear, porque Deus é gracioso. Mas não é para você, é para alguém. É para alguém. Deus, Ele não enriquece ninguém que não seja para o próximo. Deus, Ele enriquece o reino dEle através das pessoas. É por isso que a igreja tem muito pobre financeiramente, sabe por quê? Porque é onde tem mais gente que não é generoso. Se Deus encher você de dinheiro, a primeira coisa que você faz é largar a igreja. Compra um carro e esquece que a igreja existe. Você esquece de um parente, você esquece de um vizinho, você esquece de um próximo, que é bem próximo mesmo. E não é isso que a parábola e Jesus quer nos ensinar, meus irmãos. Deus aqui está querendo ensinar para mim e para você, que o meu próximo, o seu próximo, é aquele que Deus colocou e vai colocar na sua vida. E como que eu vou fazer, pastor? Você vai fazer com que Deus te deu, te colocou na hora da situação. É assim que funciona. Nem tudo é dinheiro, meus irmãos. Nem tudo é dinheiro. Às vezes a pessoa precisa de um conselho. Às vezes a pessoa precisa de uma atenção. Às vezes a pessoa precisa só de uma orelha. Só de uma orelha. Deus está chamando a nossa atenção para que eu e você possamos entender essa dinâmica. Não coloque a responsabilidade sua nas costas de ninguém. É você quem faz. A responsabilidade é sua. E você sabe quem é seu próximo agora. Você sabe os próximos que você tem sido negligente. Acerte isso com eles. Deus nos chama, meus irmãos, a cuidar dos outros. Deus, Ele veio aqui na terra para pegar eu e você, pecadores, que não valemos nada, e Deus nos deu tudo. Então lembre-se disso. Lembre-se disso. A responsabilidade é sua. Com qual próximo? Esse que Deus colocou diante de você. Não saia daqui sem saber essa resposta mais, porque você já sabe. Quando o seu telefone tocar, quando o seu WhatsApp chegar, é você que tem que socorrer.
Pode sim ligar para as outras pessoas. Lembra, nós somos uma comunidade, nós somos família. Mas é você. Se Deus tocou no seu telefone, no seu endereço, é você. Deus não erra. Talvez Deus está querendo trabalhar o seu coração, a sua generosidade, a sua hospitalidade. Talvez Deus está querendo tirar os escorpiões dos nossos bolsos. Esse aqui, ele tirou o tempo, ele tirou o recurso e ainda garantiu, ninguém vai tomar prejuízo, eu vou assumir a responsabilidade. Eu e você devemos fazer isso. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Você já sabe quem é seu próximo. E o que Deus espera de mim e de você é cuidar do próximo. Com o que você tem, do jeito que Deus espera. Deus, ele não erra. Se ele mandou para você, Deus sabe dos seus recursos, Deus sabe da sua capacidade, Deus sabe dos seus dons. Use tudo que você tem e abençoe as pessoas. Viva em prol do outro. Tudo que Deus tem nos dado é para o outro, não para nós. Amém?